acho que vocês chegaram a acompanhar um pouco da minha gravidez. Não foi fácil, foi muita lutas. Eu sentia muitas dores de cabeça, eu tinha muita depressão. Eu passei por dificuldade muito difícil na gravidez do Thiago. Depressão, eu tomava tronazepam de 2 mg grávida, porque eu tinha perdido o sono, eu não tinha vontade de viver, eu não tinha mais vontade de nada, por conta das situações que eu estava passando no momento. E no momento que eu mais precisei, eu senti muito sozinha, não me senti acolhida. A única das pessoas que me acolheu foi a minha família. Perante o tempo se passando, eu continuei fazendo meu tratamento médico ali no Novo Eldorado, até porque os médicos não sabiam que a minha gravidez era de risco e eu não tinha como provar que a minha gravidez era de risco por conta do cartão pré-natal de Davi. Eu já não existi mais na minha vida. Aí levei um tempo ali e chegou um belo dia que eu fui na consulta, o médico falou comigo que eu ganhei muito peso em poucos meses, que tinha algo de errado. E toda vez que eu ia na consulta, eu reclamava que eu sentia forte dores de cabeça, que eu sentia muita coisa nos olhos, eu sentia muita coisa. Eu tinha muito desejo de comer as coisas. Eu me tornei uma pessoa obesa na minha gravidez, porque eu não tinha limite para comer. Eu não tinha limite para nada. Eu só vivia chorando, eu só vivia magoada, eu só vivia entristecida. Primeiramente Deus, depois a minha família que me acolheu. O período foi se passando ali aonde eu fazia ali o pré-natal, descobriram que minha pressão era alta. Por mais que eu falava, eu tinha que ter algo para provar se realmente a minha pressão era alta, para poder eles me transferir para o centro de saúde da mulher para fazer o tratamento sob pressão. Mas antes disso eu sofri muito, muito mesmo. A última gravidez minha eu sofri muito, não foi pouco, não. E eu sentia diversas dores. Daí me encaminharam para lá, pro Centro de Saúde das Mulheres. Quando chegou no Centro de Saúde da Mulher, lá tem todos os tipos de médico, ultrassom, às vezes era grátis, às vezes não era. Depois que eu fui para lá, pro Centro de Saúde da Mulher, toda consulta era uma internação. Toda vez que eu ia na consulta, eu vivia internada, porque a minha pressão estava alta, porque a minha glicose estava isso, porque estava aquilo. Eu sempre vivi internada nessa gravidez. Portanto, que eu tenho como provar tudo isso para vocês. Por esse motivo. Mas eu não desisti, eu fui até o fim. Tinha vez que eu não tinha dinheiro de passagem para ir, eu ia de moto grávida. Quem me conhece sabe. Eu trabalhei até os meus 9 meses. Nunca dependi da minha mãe para nada. Nunca dependi a não ser de Deus. Mas eu já dependi de Deus. Dependo de Deus. E de outras pessoas, não. Eu tive ajuda de pessoas que me amam. Realmente que sempre esteve comigo, sempre que me acolheu. No fundo, vocês vão escutar as crianças falando que é impossível. A minha realidade de vida era pouco custo, eu tinha muito pouco custo de vida. Morava eu, Davi, então só era eu e ele. Então eu fazia o quê? Fazia compra, eu comprava gás, era muita pouca coisa. O meu desespero foi na hora de comprar roupa para criança. No caso, eu não tinha condições, né? Então tudo isso virou uma turbulência muito grande na minha cabeça, a qual eu me desesperei e falei, meu Deus, o que vai ser de mim daqui em diante? Aí eu peguei e comecei a seguir na minha vida,
da forma que Deus planejou pra mim. E aí cada internação eu era furada, eu era maltratada. Os médicos chegou no ponto de falar que queria fazer cirurgia com meu filho com 6 meses, porque a pressão minha era muito alta, a pressão chegava a 18. Gente, tudo que eu tô falando pra vocês, eu tenho como provar isso pra vocês, porque eu tenho todas as provas aqui que a minha pressão sempre foi alta. Minha pressão sempre foi alta. Eu tomava Medidopa de 500, tá? Quem conhece o Medidota sabe que é de 500 que eu tomava, porque toda vez que eu tomava eu ficava lesa, porque a minha pressão era altíssima mesmo, muito altíssima. E nesse período eu fiquei internada, já fiquei internada no hospital. Eu me internei, se eu não me lembro, mais 7, 8 vezes. Por conta da pressão, eu passava muito mal. A gravidez de Davi, eu não precisei ficar internada no hospital. Eu só ia mesmo na consulta e me internei mesmo com a pressão alta na reta final da de Davi. Mas dele foi muita internação em cima de internação, que, tipo assim, aquilo acabou comigo, me destruiu. Mas mesmo assim, eu persisti. Eu trabalhei até os 9 meses de gravidez. Vocês têm vídeo aqui no canal de eu indo trabalhar 9 meses de gravidez. Eu tenho clientes que me acompanham desde a minha gravidez até aqui. Porque se tiver aqui no meu comentário, no meu YouTube, por favor, comenta. Eu tinha que trabalhar, entendeu? Eu tinha que trabalhar porque naquele momento eu era mãe solo. Eu era mãe solteira. Porque, tipo assim, o pai de Davi tipo assim, é um tipo de pessoa que dá a pensão, mas não é um tipo de pessoa presente na vida do filho. E a maioria das vezes eu cheguei a me culpar por isso. Então, tudo isso me fez muito mal na gravidez. E por eu também não saber aceitar que eu estou criando um filho sozinho, eu creio que isso tudo virou uma doença dentro de mim. Virou uma turbulência de tipo assim, poxa, você está criando um filho sozinho, você já tem um, o que você vai fazer? Tudo isso dentro de mim gerou essa repercussão. Já estava sendo muito julgada pelos meus próprios irmãos em Cristo, estava sendo muito julgada pelas pessoas que diziam que era minha amiga, pelas pessoas que diziam que estava do meu lado, mas nunca me ajudou com uma bala. Mas mesmo assim, eu nunca critiquei ninguém. Eu sempre ergui minha cabeça e voltei a sorrir. Voltei a, tipo assim, conquistar minhas coisas. E daí eu não parei. Eu cheguei no hospital, tá? Depois de tantas internações, vários exames, porque eu fiquei muito inchada e eles queriam saber que eu tinha diabetes, o que eu tinha. Por último, deu que eu tinha muito líquido na barriga a mais. Eu lembro de um dia, da última vez que eu tava de barriga, que eu falei com a médica que eu não aguentava mais. Eu falei pra médica que eu não aguentava mais. Eu tava com 39 semanas e 4 dias. Se eles puderem, pelo SUS, eu sofri muito pelo SUS. Eu falei pra médica que eu não aguentava mais, não aguentava. Que era pra médica fazer minha cesárea, porque eu já não aguentava mais, porque eu sentia falta de ar, eu sentia tudo. Tudo que eu tinha que sentir, eu sentia. Todas as vezes que eu ia na consulta, às vezes eu ia com a minha irmã, às vezes eu ia sozinha. Tipo assim, eu não tive apoio. Eu não tive psicológico. Não tive nada disso. Psicológico, nada disso. Eu só queria que a minha gravidez acabasse. Eu só queria que, tipo assim, aquilo tudo terminasse pra eu poder viver a minha vida. Porque eu já não tava aguentando mais. E Deus foi me dando força, foi me dando força. E não parei de caminhar,
não parei de persistir. Que eu lembro que eu ia pra igreja com o maior barrigão, cansada de tudo. Desde quando eu fui morar na minha casa, eu nunca pedi nada à minha mãe. Sempre me mantive, corria atrás das minhas coisas. Se ela precisasse, eu tinha. Se eu precisasse, eu pegava com ela. Mas era uma coisa muito raro, porque eu sempre corria atrás das minhas coisas, nunca deixei faltar. Poderia faltar um biscoito, mas não faltava um leite, não faltava um café. A minha última consulta foi que eu falei com a médica que eu já não estava aguentando mais. Não estava aguentando mais, que eu falei pra médica. E a médica, sentei com ela, eu falei, hoje, eu lembro que eu saí com um vestidinho amarelo, com o maior barrigão, e falei, hoje eu vou ganhar meu filho. Aí minha irmã foi lá embaixo, que a médica tinha me internado. Me internado eram as 3 horas da tarde. Eu já sabia que eu ia ganhar meu filho, entendeu? Eram as 3 horas da tarde, só que no mesmo tempo eu me preocupava com o que estava em casa. Porque eu saí de casa despreparada, eu não tinha levado nada, porque toda vez era uma internação. E chegava lá, era tirar sangue na veia, era fura-fura, era dedada, era toque, e eu sofri demais. Aí minha pressão tava alta, eu tinha acabado de ligar pra minha irmã e falar com a minha irmã depois que eu me internei, que quando eu me internava não precisava ficar ninguém, porque era a área de internação. Nem visita eu acho que tinha direito. Minha irmã tinha aparecido lá embaixo para trazer minha mala e a roupa do bebê. Aí ela falou, você quer que eu fique? Eu falei, não precisa, pode ir para casa, porque em demora eles me liberam. Isso foi tudo nos plantadores. Tem muita coisa que eu não conto pra ninguém. Só minha mãe mesmo que viu o parto do meu filho, ela sabe que eu passei, sabe do que eu vivi com ele, né? E a médica entrou na sala e disse assim, vamos fazer a sua cesárea. Mediu minha pressão e falou, vamos fazer a sua cesárea agora. Mas antes disso eu fiz o cardio. Eu não sei se foi o cardio que deu algo a mais, porque eu fiquei muito tempo fazendo cardio na barriga para monitorar. Depois do cardio, ela falou, aí mediu minha pressão e falou assim, vamos fazer a sua cesárea agora. Depois que ela mediu minha pressão. Aí eu entrei em desespero, porque tava sozinha. Eu não tinha ninguém comigo, eu tinha acabado de mandar minha irmã embora pra casa. Aí começou todo mundo aplicando um monte de coisa na minha veia, me dopando. Só deu tempo e falaram comigo, não mexe no telefone, não mexe. Aí, que não podia mexer, aplicaram uma coisa na minha veia que ardia, porque de Davi eu não senti isso tudo. E todo o parto cesárea que eu tive, que é o segundo, eu nunca vi os meus filhos nascer. Eles aplicam comigo desacordada por causa da pressão muito alta. E eu posso dizer para vocês que eu sou um livramento de Deus muito grande. Que Deus me livrou do perigo, porque pouco tempo agora morreu uma colega minha com eclampsia. Eclampsia, tá? O neném foi para casa e ela faleceu. Então, eu só lembro que aplicaram tanta coisa na minha veia que eu só deu tempo de mandar mensagem pro pai da criança, que eu nem sabia se eu tinha um número ou não. Mas eu mandei mensagem para ele, ele me retornou, ele não conseguiu falar comigo, eu consegui falar com a amiga dele, conhecida, que foi pelo áudio picado ainda, que ela entendeu e passou para ele que eu estava no hospital para ganhar neném. E liguei pra minha mãe desesperada e falei, mãe, vem pra cá correndo que eu tô pra ganhar neném. Aí minha mãe foi desesperada. Quando eu entrei pra sala de cirurgia, eu já entrei já na cama de roda,
porque eu já tinha me dopado. Aquela sensação de medo, aquela sensação de tudo. Não pretendo ter mais filhos, tá? Isso tá totalmente fora dos meus planos, porque eu fiquei uma pessoa muito traumatizada de vida, pela minha situação de vida, por tudo que eu vivi. Peguei, entrei passar de cirurgia, só sei que eu vomitei muito, só a única coisa que eu lembro. E depois eu escutei a médica dizer, sua mãe chegou. Quando a minha mãe chegou com a mala do meu filho, porque a minha tava lá, porque eu pedi alguém para vigiar, porque não tinha ninguém comigo. Minha irmã tinha acabado de ir embora, porque eu tinha dispensado ela, porque eu achei que eu não ia fazer minha cesárea. Aí eu peguei, fui. Nisso que eu fui pra sala de cirurgia, foi difícil. Foi muito difícil. Não é fácil, mas foi muito, 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 muito difícil. Doeu tanto, gente. Depois da cesárea. Doeu tanto. Que eu só via as máquinas fazer pipi, 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 por causa dos meus batimentos cardíacos. Eu vomitava. Minha mãe falou. Eu abria a boca, eu virava o olho, o médico batia no meu rosto. Completamente, eu tava indo embora. Entendeu? Então, hoje eu posso dizer pra você que o meu filho, os meus filhos, são um grande livramento de Deus na minha vida. Os meus filhos me salvaram. Os meus filhos me tornaram ser o que eu sou hoje. Entendeu? Eu posso ser a pior mulher do mundo, mas nunca vou ser uma mal mãe, porque minha mãe nunca foi mal pra mim. Posso ser a pior amiga, mas nunca vou ser a pior mãe do mundo. Entendeu? Porque eu não desejo mal pra filho de ninguém, porque eu tenho 2 filhos homens e eles vão crescer. Mas Deus me sustentou até aqui. Deus me sustentou. Então, às vezes, tem pessoas que julgam o nosso passado, nos criticam, inventa calúnia sobre você, mente sobre você, mas não conhece a sua origem, não conhece a sua história, não sabe do que você passou, não sabe de quantos livramentos Deus te deu na tua vida. Então, não liga pelo que os outros falam, erga sua cabeça e segue em frente. O que será de ser, será seu. O que não for seu, Deus vai tirar da sua vida. Entre em 2024 determinando tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. E se não se cumprir é porque tem algo melhor lá na frente para se cumprir. Hoje eu me encontro muito afastada da presença do Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza de dizer para você, Deus sempre foi fiel e sempre vai continuar sendo fiel em nossas vidas, independente das nossas falhas, dos nossos erros, porque Ele é o único juiz que pode nos julgar. A Bíblia diz que a gente pode se confessar perante o homem também. Para não, se você não se sentir envergonhado, você se confessa perante o homem ou perante a Deus, tá bom? Então eu prefiro confessar todos os meus pecados para Deus. Eu não vou me render a ninguém, não vou bajular ninguém, não vou ficar lambendo o rabo de ninguém para ter compromisso. Essa sou eu. Essa aqui sou eu. Essa sou eu como mãe, essa sou eu como amiga, entendeu? Essa sou eu e eu não vou mudar o meu jeito para caber em ninguém. Ontem eu apaguei vários contatos da minha agenda. Eu tô pretendendo trocar de chip para manter a minha paz. E se eu sentir que eu não tô tendo paz na minha vida, eu estou voando como um passarinho para outro ninho. Então, pega isso para sua vida.
Não despreza a vida de ninguém, a história de ninguém, porque você não tá nela. Você não leu a história, você não sabe de nada da história. Entendeu? Então não julgue sem antes ler um livro por causa da capa dele. Tá bom? Espero que vocês aprendam. Eu comecei tudo, foi com meus 14 anos de idade. Eu achei que eu não ia chegar até aqui, porque eu já fui muito infantil, eu já fui muito zoadeira, eu já fui tudo. Só não posso errar como mãe, entendeu? E é isso, gente. Obrigado por estar aqui. Não esquece de deixar o seu like, apertar o sininho e ficar ativa todas as notificações, tá? E logo, logo vou trazer para vocês o relato por que eu perdi o meu cabelo. Porque tem muita gente curiosa querendo saber o porquê que eu perdi o meu cabelo. Um dia eu perdi o meu cabelo. Então eu vou contar essa história para vocês novamente, até porque aqui no canal já tem. E eu vou contar de novo para vocês. Obrigado, até o próximo vídeo. Espero que seja um vídeo de alegria, tá bom? E tudo que eu sofri serviu de experiência, amadurecimento pra minha vida, tá bom? Porque às vezes criticamos algo na vida dos outros, metemos o pau na vida dos outros, falamos que os outros ensina fulano a andar em mau caminho, mas às vezes não estão prestando atenção na sua própria casa, na sua própria família. Às vezes está ensinando a criança a ser soberba, está querendo ensinar a criança a ser melhor do que a outra, entendeu? Eu acho que o que eu falei tem recado, tem indireta certa, entendeu? Às vezes vemos defeito em um mínimo detalhe na vida de alguém, mas na nossa vida tá uma bagunça. Então hoje vamos usar essa reflexão para olhar a nossa própria vida e cuidar dela. Me disseram que eu tô muito especial hoje. E sabe o que eu respondi? Tomei vergonha na cara. Por isso que eu tô especial. Bom dia, boa tarde, né, gente? Boa tarde, boa noite, bom dia. E é isso, beijo. Até o próximo vídeo.